Leitura da Palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 6, verso 48 a 52. 45 a 52, que diz assim a Palavra de Deus. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era ao contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram em tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e vendo cessou. Ficou totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Oremos. Deus e Pai, em Tua presença santa estamos, para Te adorar, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa leitura da Tua palavra, por nos ter entendimento para poder expor a Tua palavra. Ilumina nossas mentes, nossos corações, Senhor. Eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Sente, irmãos. Meus irmãos, eu escolhi os versos, o 48, o 50 e o 51, e quero tratar deste tema, andando sobre o mar. Meus irmãos, o Senhor Jesus estava ali para socorrer os seus discípulos. Nesse verso de número 48, que tem como tema andando sobre o mar, ao perceber Jesus que os seus discípulos corriam risco de morte, porque eles estavam remando contra o vento. Então o Senhor Jesus resolveu ir buscá-los, socorrê-los e chegar até onde eles estavam para poder ajudá-los. Vamos ver também o verso de número 50. A frase, não tenha medo. Os discípulos amados, mesmo convivendo com Jesus já há algum certo tempo, e sabendo que era Jesus que vinha em direção a eles, andando sobre o mar, eles ficaram assustados. Parece que não tinha acontecido nada durante o dia que passou com aqueles milagres que ele realizou. Eles não compreenderam aquela situação de Jesus. Vamos ver isso um pouco mais na frente. O verso número 51. Ficaram totalmente perplexos. Os discípulos de Jesus, amados, ficaram totalmente perplexos. Estava passando a madrugada ali no mar, indo de um lado para o outro, quase que não saía do canto, e o Senhor Jesus, pressentindo tudo ali, foi ao encontro deles.
Meus irmãos, vamos tratar desse assunto muito importante mesmo para a igreja do Senhor Jesus. Esse verso de número 48, andando sobre o mar, é o que diz o verso, meus irmãos, e no final da tarde ele despediu os seus discípulos, porque eles estavam indo para Betsaida, e aí despediu deles, e ele ficou um pouco mais ali em Cafarnaum para orar a Deus, aquele dia cheio, extenso, de muitas mensagens que ele transmitiu para a multidão, e de muitos milagres que ele operou no meio daquele povo. Então, o Senhor Jesus despediu deles, né? E os discípulos, então, foram no mar da Galileia. E enquanto, amado, isto, o Senhor Jesus, ele foi para orar no monte. Ele foi orar a Deus, interceder a Deus, né? Pelos seus discípulos, pela sua missão que ele estava fazendo. Meus irmãos, o Senhor Jesus, sentindo algo, ele imediatamente foi ao encontro dos seus discípulos. O cuidado de Jesus era muito grande, amado. Então, ele foi, mesmo andando por sobre as ondas, ele foi ao encontro do barco aonde os seus discípulos estavam, amados. E ao se aproximar do barco dos seus discípulos, percebeu que eles estavam andando em círculos, não saía do canto. Era os ventos contrários que faziam rodopiar o barco ali na Galileia. E ele então se aproximava ali, meus irmãos, e parece que a situação ficou difícil, porque quando eles olharam na frente, ele viu um fantasma. Eles não tiveram calma, tranquilidade para saber quem era que vinha andando por sobre as águas. E aí a situação piorou, porque eles foram tomados de medo, ficaram ali apavorados, amados, agitados, porque se aproximavam um vulto ali que vinha ao encontro deles, e eles já estavam ali sofrendo aquele momento no mar da Galileia. Meus irmãos, ao se aproximar o fantasma daquele barco, amados, que era Jesus Cristo, amados, eles ficaram perplexos diante de tudo que eles estavam vendo ali. Mas ele foi andando até o barco, e até subiu no barco, e eles estavam com medo, agitados diante de Jesus Cristo. Ora, passaram o dia inteiro com ele, com uma multidão, eles se viram trabalhando, mas naquela hora parece que deu um branco nos discípulos e eles não conseguiram, cair na real. Meus irmãos, em segundo lugar, o verso número 50. A palavra de Jesus foi uma só. Não tenha medo, foi o que o Senhor Jesus disse para aqueles discípulos que estavam ali. E ele então, caminhando ali até eles, superando aqueles ventos fortes, amados, e eles pensavam que era um fantasma, e o medo aumentou. Eles ficaram todos apavorados diante de tudo que estava acontecendo. Meus irmãos, os seguidores do Senhor Jesus, já sabendo, que ele caminhava andando pelo mar, eles não acreditaram que era Jesus, que era um fantasma. Eles não tinham ali o discernimento de que Jesus estava ali com eles. Meus irmãos, é o que acontece em nossos dias. Parece que a gente confia em Deus, mas quando o mar está revolto da vida, das coisas que acontecem, muitos perdem o controle,
e não sabe que eles têm um Deus na vida deles, e de modo como aqueles discípulos perderam a esportivamente e ficaram amedrontados, ficaram agitados e não entenderam, como muitos não entendem, que o Senhor Jesus nos salvou e que o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas para nos tranquilizar em todos os mais revoltos da vida, em todas as dificuldades que enfrentamos. Meus irmãos, nada, amado, diferente dos nossos dias, né? Parece que é a mesma coisa, amados. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, ficaram totalmente perplexos, né? Os discípulos, amados, na tarde anterior, ouviram a mensagem de Jesus, ficaram empolgados com palavras tão lindas e maravilhosas que falavam no coração dele, e da multidão que estava ali ouvindo atenciosamente o Senhor Jesus. E em momentos de curas, libertação, ele estava curando as pessoas, resolvendo o problema das pessoas, as pessoas eram curadas, libertadas, e aquelas palavras de Jesus Cristo entronizavam nos corações, e as pessoas estavam felizes e alegres junto com aqueles discípulos. Mas eles agora estavam no arroxo, eles agora estavam perturbados, irmão, não é? E não puderam lembrar daqueles milagres maravilhosos que aconteceu. Um dos maravilhosos milagres que aconteceu com aquela multidão que estava ali, mais de 5.000 pessoas, só homens, né? Imagina quantas pessoas não tinha ali. E ali ele operou o milagre, porque chegou o cair da tarde, todo mundo com fome, ele mandou distribuir comida, né? Orou por 5 pães e 2 peixes e pediu a graça de Deus, e ali todo mundo foi alimentado, com os discípulos distribuindo o alimento para todo mundo. Parece que essas coisas eles não estiveram compreendendo. Eu imagino, amado, como os discípulos ficaram desapontados quando o Senhor Jesus subiu ao barco, né, deles. E quando eles não ficaram, Jesus Cristo vinha andando por sobre o mar, e o mar tornou-se um asfalto, e ele então vinha andando até chegar onde eles estavam, e eles ficaram ali sem compreender o que estava acontecendo. Amados, ficaram tão espantados que o verso de número 51 diz assim: então subiu ao barco para estar com eles, e vendo o vento, amado, cessou, e ficaram totalmente perplexos. É Ele mesmo, é Jesus Cristo. Graças, né? Que maravilha, né? Meus irmãos, como é importante a nossa confiança nesse Deus maravilhoso. É o nosso Salvador, é aquele que satisfaz os nossos desejos, as nossas vontades. Os discípulos, amados, estavam mais preocupados com o fantasma do que com aquele que vinha andando no asfalto do mar para se encontrar com ele, Jesus. Ele estava mais focado no fantasma. Parece que a gente fica mais, amado, amedrontados com o fantasma das notícias ruins, com o fantasma das lutas, das dificuldades que enfrentamos, e não focamos que Deus, que Jesus Cristo é aquele que nos abençoa e que o Espírito Santo está em nossos corações. Meus amados irmãos, olha bem a repreensão dada, amados, pelo Senhor Jesus Cristo para com eles. Jesus disse para eles assim: não tenha medo, não tenha medo, foi o que ele disse, para que eles ficassem tranquilos, amados, porque era a impressão daqueles homens que era um fantasma. E quantas vezes nós não temos assim fantasmas, amados, que aparecem em meio às lutas, às dificuldades. E concluindo, meus irmãos, eu queria dizer para vocês o seguinte, não é?
os cristãos, como testemunhas de Cristo amado, em nossos dias, precisam estar atentos e não viverem, amado, perplexos por coisa alguma, diante de tantas coisas pequenas que acontecem sobre nossas vidas. Devemos estar atentos em que temos um Deus maravilhoso, um Deus que nos dá força para vencer nas nossas lutas, as nossas dificuldades. Deus está conosco, Ele é o nosso Deus. Olha, meus irmãos, eu vou contar aqui algo para vocês, né? Eu atravessei o mar da Galileia ali com Marlene e a minha equipe, que fomos lá para Israel, né? E eu estava lá ao lado quando alguém perguntou a um dos barqueiros: irmão, quanto é que custa ir daqui para Magdala? Aí o barqueiro disse: $80. Aí o cara disse: vixe, muito caro. Aí ele disse: meu amigo, é caro porque foi nesse mar que o Senhor Jesus andou a pé enxuto. Andou pelo mar. E aquele homem ficou, você entender aquela situação, né? Meus irmãos, a igreja, amados, se intimida. Outro dia, amado, foi observado que uma igreja em São Paulo, não vou dizer aqui o nome da denominação, aquele visitante chegou lá e viu a placa da igreja: reunião aqui só nas quintas e nos domingos. E aí ele olhou assim, aquela igreja costumava se reunir nas quartas-feiras. Então ele disse assim: só tem dois trabalhos na semana. Geralmente a igreja é terça, quinta e domingo, né? Mas aquela igreja era segundas, quartas e domingo. A nossa é terças, quinta e domingo. E aí ele ficou assim, de repente ele olhou, ao lado da igreja, à esquerda, tinha 2 terreiros de macumba. E do outro lado tinha mais outros. E tinha cada uma as placas dizendo: reuniões aqui é segunda, terça e quarta. E aí aquele irmão disse assim: esses irmãos aqui mudaram o culto de quarta para quinta, com medo aí desses salões aí de macumba. Está em ilustrações e sermões essa ilustração. As pessoas, às vezes, amados, precisam encarar e enfrentar e servir a Deus, quem tem Deus em tudo. Amém.